Sejam bem-vindos ao 14º episódio do SavaCast. Hoje nós estamos recebendo uma convidada especial, a Ariane Palaoro. Que honra você estar aqui. Aproveitei a agenda que ela está em Belo Horizonte para um treinamento. Muito obrigada. Bianca, eu que agradeço o convite, né? Como eu te falei, assim, eu sou aquela do Bora. Consegui encaixar um tempinho e eu estou muito feliz de estar aqui em Belo Horizonte com você. Espero poder compartilhar aqui no seu programa, no seu projeto. Me conta, Ariane, como começou nesse mercado imobiliário? Então, eu tenho 16 anos, né, de mercado imobiliário. Eu comecei como atendente de locação, isso em 2008. Eu comecei a trabalhar num lançamento, entregando pão de mel na porta do lançamento, aquelas promoters. E aí, quando acabou o evento, eu perguntei se não tinha uma vaguinha para trabalho nessa imobiliária. Então, eu iniciei em 2008 como atendente, depois de 6 meses eu virei gerente dessa imobiliária. E aí eu fui caminhando, eu saí dessa imobiliária, fiquei uns 6 meses fora do mercado imobiliário, eu trabalhava com locação, quem trabalha com locação sabe que não é de Deus, né, não é uma tarefa fácil. Eu pensava que eu jamais voltaria para a imobiliária, mas um dos meus clientes de locação me chamou para trabalhar com ele para ser gerente também de locação dele, que é a imobiliária hoje que eu faço parte. E estou aqui há 16 anos no mercado imobiliário e traçando esse caminho. E como que foi essa transição? Quanto tempo você ficou no mercado de locação para depois fazer essa transição para a venda? O que acontece? Eu sempre conto essas histórias até na minha palestra. Quando eu era gerente de locação, eu ficava olhando o setor de vendas. E eu sempre achei o setor de vendas a Disney. E aí eu olhava para o setor de locação e falei assim, por que nada acontece aqui? E aí eu engravidei do meu filho em 2015. E aí eu falei assim, essa é a minha oportunidade de virar corretora. Porque quando meu filho nascer, eu quero estar mais tempo com ele. E aí coincidiu com a transição da imobiliária de redução de gastos. E aí os meus diretores me convidaram a sair da gerência e virar corretora, né? Tirar meu Cresce e virar corretora. Eles falaram, Ariane, você vai ter filho, faz muito mais sentido você ter a agenda mais tranquila para você conciliar a sua vida, então acho que você vai dar muito certo como corretora de imóveis. Eu achei maravilhoso. A gente tá mais tranquila no setor de vendas, né? Mas eu tinha a sensação que o corretor era a vida mais tranquila, né, da vida. E aí eu falei assim, gente, maravilha, vou ter abaixo da minha carteira, seguro-desemprego, tudo aquilo que a gente, né, eu só pensei na parte boa. E aí quando eu entrei, foi mais ou menos, meu filho nasceu em março, eu entrei para corretagem em agosto de 2016. E aí eu demorei 3 meses para fazer minha primeira venda. E eu ganhei R$6.000. Na época eu ganhava 2.500. Sim. Eu me senti a pessoa mais milionária da vida. E eu falei, meu Deus, estou rica. Gente, com R$6.000. Isso em 2016. E eu era aquela famosa corretora que eu ia meio período para imobiliária. No outro meio período eu ia tomar café com as minhas amigas, andar de carrinho com meu filho, ia para o clube. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha tantos resultados no mercado imobiliário. Na hora que dilui, né, por mês, você começa a ver que estava... Exatamente. E aí eu comecei a enxergar alguns outros corretores que tiravam 10, 20, 30 mil. E aí eu falei assim, muito fácil, são os preferidos do dono da imobiliária. Porque o dono só passa o lead quente para os preferidos, né? A gente não tem autorresponsabilidade. Só que aí eu comecei a estudar sobre o mercado imobiliário. No tempo que eu estava no plantão, eu descobri o Guilherme Machado. E aí eu comecei a estudar. O Guilherme Machado foi meu primeiro mentor do mercado imobiliário. Já falei para ele várias vezes isso. E aí eu fiquei apaixonada pela comunicação dele, por todas as coisas que ele estava trazendo. E aí, paralelamente a isso, eu fiz o método CIS. A gente já está falando aí do ano de 2017, 2018. Eu fiz o método CIS e entendi sobre autorresponsabilidade. E quando eu entendi sobre o meu movimento, eu falei, cara, eu vou mudar isso. Eu quero prosperar no mercado imobiliário. E eu não quero ser só mais uma corretora. Eu quero ser a corretora. Em 2017, eu montei um Instagram. O meu Instagram era As Corretoras. Porque a minha irmã trabalhava comigo lá na imobiliária. E aí, mas eu não acreditava no digital, eu não entendia sobre o digital, mas mesmo assim eu fazia o básico.
E nessa época, todos os corretores de Brasília já me conheciam. E fiquei em terceiro lugar em vendas, lá em Brasília, através dessa mudança de mentalidade. Só que aí, em 2019 eu engravidei da minha filha. E aí foi quando eu saí do mercado imobiliário, fiquei 6 meses fora, e foi quando aconteceu, que eu falo, o fundo do poço, né? Sim. Então eu tive esses 6 meses de afastamento, mas foi mais ou menos esse período aí que eu trabalhei no mercado, que eu comecei, foi meu trajeto no mercado imobiliário. Como que foi essa questão de você ter entrado, né, e ter ficado 3 meses sem vender? Passou pela cabeça desistir? Como que foi esse Jamais, eu cenário? estava com seguro-desemprego, né? Então Tava tava tudo mais certo. Só que eu sempre, vendo dentro da imobiliária, eu vi alguns corretores que não vendiam todos os meses, eu achava que era normal. Só que quando eu abri os meus olhos para o mercado realmente e via os alta performance da imobiliária vendendo todos os meses ganhando dinheiro, eu comecei a trazer isso que não era normal. E como eu comecei a estudar, eu via que não era normal. Acontece. Só que eu sou uma pessoa muito competitiva e sou muito determinada. E aí eu vi as pessoas ganhando premiação dentro da imobiliária, né, recebendo palmas, sendo admirados. Eu falei assim, cara, eu quero esse lugar também, eu sou capaz. E foi aí que eu comecei a construir a minha jornada. Eu falo que existem 2 marcos na minha história, né? Antes 2020 e pós 2020. Porque até 2019 eu era uma corretora comum. Não vendia todos os meses, a minha média salarial, assim, se a gente pegar uma média, eu dava uma média de 8 a 10 mil por mês, estava muito bom, só que eu queria mais. E aí foi quando eu comecei a intensificar, né, os estudos, e depois eu falo que todo o fundo do poço, ele serve para serve como um trampolim, né, para com sua certeza. jornada, e foi assim que eu fiz. Como que você vê o processo que você passou de ter o estudo junto ao Guilherme Machado? O que que isso trouxe para você naquela realidade e o método CIS? Então, na época que eu estava estudando com o Guilherme Machado, eu até tive o privilégio de fazer uma imersão com ele em São Paulo, e ele foi para Brasília também. Naquela época, eu estudava muito sobre rapport e sobre entender o cliente e sobre as necessidades. Paralelo ao método CIS, eu entendi sobre autorresponsabilidade e que se eu estava tendo resultado ou não, a autorresponsabilidade era minha. E aí eu comecei a enxergar o mercado com outra forma. E o segundo ponto foi entender sobre pessoas. Eu falo muito sobre entender pessoas. Porque quando você entende que seu cliente ele é racional, quando ele é emocional, quando ele é analítico, a sua comunicação ela é outra. A forma que você fala com o cliente emocional não pode ser a mesma forma que você fala com o cliente racional. Sim. O emocional, a gente pode gerar escassez, urgência. O analítico não, você precisa falar com ele através de números, através de dados. E naquela época eu já comecei a perceber isso, que eu precisava adotar uma forma de comunicação para cada tipo de perfil comportamental. Então, nesta jornada, eu comecei a gerar muitos envolvimentos com os meus clientes, porque não era só apenas a venda, eu me tornava amiga de todos os meus clientes. E aí eu comecei a entender também naquela época sobre encantar o cliente. E aí eu comecei a estudar muito sobre over delivery, o que eu poderia trazer para o meu cliente de diferencial. E eu comecei a me destacar no mercado através do meu atendimento. Hoje se fala muito sobre atendimento humanizado, Sim. mas poucas pessoas sabem fazer um atendimento humanizado. Hoje eu vejo muito o corretor preso no comissionamento. Ele não se importa com a história do cliente. Quando eu faço uma captação, eu não tenho que entender só de avaliação do imóvel. Eu preciso entender a jornada do meu cliente. Ele está vendendo por quê? O que ele quer realizar? É um sonho? É uma dor? Ele está vendendo porque ele precisa de dinheiro? Ele vai fazer um downgrade? Ele vai fazer um upgrade? Eu vendo aquele imóvel, ele tem para onde ir? Se eu vendo aquele imóvel uma semana, ele tem para onde ir? Ele vai comprar um imóvel de imediato? Ele precisa utilizar de FGTS? Ele precisa utilizar de financiamento imobiliário? Eu preciso entender toda a jornada do meu cliente,
Porque eu não posso simplesmente vender o meu imóvel e virar as costas. Eu falo muito lá na empresa que as pessoas estão muito presas no cliente comprador, mas o cliente proprietário é o nosso primeiro cliente. Sim. E aí tem uma virada muito importante, porque a maioria dos clientes que estão vendendo também vão comprar. Então, se você atende com excelência, você está entendendo o jogo de outra visão. Sim. Mas é difícil você, às vezes, conseguir mostrar para as pessoas essa visão. Está muito focado no comissionamento, de fato. Sim, exatamente. Hoje o meu trabalho é 100% voltado para o cliente vendedor. Hoje eu não atendo o cliente comprador. E o que eu atendo são clientes que eu atendi há 2 anos atrás, ou que vêm por indicação e falam, eu quero ser atendida por você, ou alguém que indicou. Mas hoje eu não atendo mais cliente comprador, eu passo tudo para minha equipe. Porque o meu foco é no vendedor. Sim. E eu sei que quando a gente presta um bom trabalho de assessoria, de acompanhamento, eu vou ter não só uma venda. Sim. Eu vou ter pelo menos 2, porque eu vou vender o imóvel dele e vou fazer ele comprar o outro imóvel. Então, a gente consegue construir a jornada das 2 pontas. Você acredita que ter feito o método CIS virou algumas chaves aí na sua cabeça? Eu pergunto porque eu já fiz o processo, tá, algumas vezes e para mim foi várias chaves ali que mudam, várias coisas que a gente começa a identificar. Eu confesso que eu gostaria de fazer novamente, porque eu fiz em 2018, e o que eu tenho muito forte em mim é sobre essa questão de saber que tudo está dentro da nossa mente, né? Que se as coisas estão ruins, a gente pode mudar desse cenário. Hoje, lá na imobiliária, eu recebo diversos corretores doentes emocionalmente, depressivos, desacreditados, falidos. Eu falo que a gente chama a imobiliária como um hospital. A gente está recuperando pessoas o tempo todo. E quando um líder, quando um gestor entende sobre essa inteligência emocional, ela consegue resgatar outras pessoas. Eu falo que eu sou uma pessoa resgatada, porque em 2018, quando eu fiz, eu estava emocionalmente doente, porque eu era aquela pessoa que criticava o mundo, tudo era culpa dos outros, nada era culpa minha. E quando eu vivi a minha falência financeira, em 2019, foi através dessa inteligência que eu consegui me levantar. Mesmo depressiva, mesmo deprimida, mesmo falida emocionalmente, financeiramente. Só que quando você entende, você tem essa chave, esse drive já instalado na sua cabeça, você fala, cara, deixa eu ver onde é que eu estou. Tá tudo ruim, né? Tô no fundo do poço, mas o que eu posso fazer para sair dele? E só depende da gente, né? Só depende da gente. Você pode ter as melhores ferramentas, as melhores pessoas do gente. seu lado, mas se você não quiser, não tem como. Por isso que eu falo, essa semana segunda e terça, eu fiz um batidão de treinamento lá na imobiliária com os corretores, com as equipes. E eu falei assim, gente, eu posso falar diversas formas de captação de imóveis. O que você pode falar para o seu cliente, mas se você não der o primeiro passo, não vai adiantar nada. Conhecimento sem ação não serve para nada. Verdade. E a mesma coisa, os corretores podem estar assistindo sua série de podcast. Nossa, que incrível, olha só o que o Gustavo falou, olha só o que a Sofia falou, a Paloma, a Ianca, meu Deus. Ele escuta. E não age, não resolve. Absorve, mas não age. O que adiantou? Nada. Não adianta nada. Então, é muito mais sobre escutar e executar. Escutar e executar. Você treina na rua. Você treina se expondo às dificuldades, a uma fala com o proprietário, você não soube responder, você volta, você treina, você vai lá, mas cada vez você vai ficando melhor. Cada dia você melhora mais. Ficar dentro do escritório da imobiliária, só lá, olhando para o computador, olhando para o movimento e não executando, você não tem retorno. Não dá para vender só no ar-condicionado? Não dá. O Neto fala isso, né? Corretor que tá no ar-condicionado não vende. Verdade. Ariane, me conta um pouco como foi, né? Eu já conheço a história dessa questão de você ter chegado no fundo do poço. O que te levou a ir para Uberlândia? Como foi essa transição, né? Se você não se importar de compartilhar, para que a gente consiga compartilhar com o público como foi sair de lá e quais foram os maiores aprendizados que você teve nesse processo. Porque uma vez que a gente chega lá, a gente sabe que só depende da gente para chegar em qualquer outro lugar. Claro. Então, eu fui para lá para ser madame. Né? Essa é a realidade, minha gente. Vamos ser sinceros, eu sempre falo isso. Meu marido sempre teve um sonho de morar numa cidade menor. Ele tinha empresa com o irmão dele, sempre dava conflito. Quando veio essa proposta de a gente mudar de cidade, foi do marido de uma ex-amiga minha, né? Dentro da minha casa. Ele convidou a gente para o meu marido trabalhar numa empresa de investimentos. Sim. E aí ele
trouxe por A mais B, que era excelente. A gente tinha apartamento em Brasília, empresa, a gente vendeu tudo. Eu trabalhava na empresa que eu trabalho hoje. E aí a Nessa gente época com venda já, né? já estava com vendas. Tá. E aí a gente decidiu mudar de cidade, porque ele ia ganhar muito bem através dos nossos investimentos. A gente ia ter uma vida muito confortável. Uma cidade, não é interior, mas é uma cidade tranquila Uberlândia é de se grande viver. em si, para um Tem uma interior. média de 700 mil habitantes, mais ou menos. Então, a gente teria uma qualidade de vida e menos correria, o que é em Brasília. Então, a nossa mudança foi em 2019, agosto de 2019. Quando a gente foi para lá, no primeiro dia, meu marido percebeu algo diferente. Ele disse, amor, acho que tem alguma coisa diferente nessa empresa. Aí eu falei, ó, fica na sua, você sempre foi dono de empresa, né, querendo mandar na empresa dos outros, você fica quietinho. Só E que aí, vocês foram como sócios, né? o meu marido foi como funcionário, Ah, tá. né, como funcionário. E aí, logo nos 2 primeiros meses, a gente percebeu que era uma pirâmide financeira, onde é que ele estava trabalhando, e que o dinheiro que a gente aplicou, Também ia dar ruim em perdeu algum tudo. momento. A gente não chegou nem a receber nem o primeiro mês de rendimento do nosso dinheiro, do apartamento e da empresa. E aí, eu grávida da minha filha, da Maria Júlia, eu estava grávida dela, e foi um caos. Luz cortada em casa, meu carro com busca e apreensão, tudo que eu vivia, uma vida tranquila em Brasília, eu falei que a gente foi para ter uma experiência com Deus em Uberlândia, né? Porque a gente só vivia de fé. E aí, quando foi mais ou menos em novembro, eu tive a minha filha lá em Uberlândia, prematura. Ela nasceu 40 dias antes, ela nasceu com 33 semanas, lá em Uberlândia. Foi por E estresse de vir, eu não assim? consigo detectar, mas ela teve uma... Eu falo que eu vivi um milagre lá. Eu fui para Uberlândia só para ter a vida da minha filha, porque ela nasceu com um nó no cordão umbilical e nada detectava esse nó no cordão umbilical dela. Comecei a ter um sangramento, mas nada foi detectado. E aí, quando ela nasceu com vida, que no meio do parto, todos os médicos falaram, você acabou de viver um milagre, eu entendi que pode me levar tudo, bens materiais, tudo. Se eu tiver a minha família, se eu tiver vida, eu consigo recuperar tudo novamente. Mas esse entendimento eu tive muito depois. Porque você não tem dinheiro para poder pagar um parto, eu não tinha nada da minha filha pronta, do enxoval, nada, sabe o que é nada? Você sonhar com uma gestação, você planejar tudo na sua vida. Era o e você... segundo já, né? Era o segundo. Era a minha princesa. Você sonhar tudo aquilo que você queria proporcionar e você não poder proporcionar nada. E a gente sempre conta, né, que é algo muito marcante. Lá, a gente estava no shopping, meu filho pediu uma promoção do McDonald's. E a gente não tinha dinheiro para poder comprar. Então, a gente viveu dias de luta, né, lá em Uberlândia. Mas a gente decidiu recomeçar nossa vida lá. Em 2020, em fevereiro de 2020, hoje meu sócio, mas na época era meu diretor, ele me ligou e falou assim, Ariane, volta para Brasília, recomeça a sua vida aqui, vai morar de favor na casa da sua mãe. Mas seus parentes todos são de Brasília. Todos de Brasília, Você não tinha apoio de ninguém em Uberlândia. De ninguém. Volta para Brasília e recomeça a sua história aqui, você sabe trabalhar. Você vai recuperar tudo de novo. Eu vou assinar sua carteira com R$ 1.250 para você ter... Mas ele já sabia tudo que tinha acontecido em Tudo, Uberlândia. ele me acompanhou com tudo, ele é um irmãozão. Sabia de tudo. Porque eu já tinha contado para ele também. Ele volta para Brasília e recomeça sua história aqui, você não tem nada que ficar em Uberlândia. Uberlândia é para quem já tem a vida boa, a vida mais tranquila, a vida para você aqui em Brasília. Volta para cá e volta para a imobiliária. E assim eu fiz, eu desliguei o telefone. No dia seguinte estava voltando para Brasília. Com a minha família, caminhão de mudança, com tudo. E fui morar na minha mãe. E retornei para o mercado imobiliário dia 23 de fevereiro de 2020. A minha filha estava com uns 3 meses. E eu voltei a trabalhar. E como foi esse retorno nessa situação que você, né, retornar para o mercado numa situação que não estava favorável? Pandemia, né? Isso, Chegando a pandemia em chegando a março. pandemia. Estava numa situação que, né, vocês estavam tentando recuperar, fazer Sim. tudo de novo. Como foi isso? Viver, e principalmente no mercado, por mais que você tinha um apoio ali de salário, mas, né, não era grandes coisas Não, assim. nada. Hoje você olha e fala, meu Deus do céu, como vive, né? Mas, como eu falei, eu estava com depressão, né? Na casa da minha mãe, quando você... Eu me culpava todos os dias, né? Porque a gente foi por um sonho de um ganho, né? Sim. Se a gente colocar na cabeça, todo mundo sabe que ninguém ganha 10% ao mês em nada, né? Então eu fui gananciosa, né? Eu e meu marido, a gente fala muito sobre isso.
E retornar para o mercado imobiliário foi muito difícil emocionalmente, mas eu sabia trabalhar. E aí eu montei algumas estratégias, eu sempre fui muito boa de estratégias. E eu falei, cara, não tenho dinheiro, não tenho uma boa imagem, porque hoje essa pessoa melhorou muito. Sou uma pessoa reconstruída. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer dar certo, eu não tenho um plano B. E eu vou recuperar tudo que eu perdi. E a gente veio com uma dívida de quase 150 mil, né? Devendo pessoas. E eu recomecei, eu falei, cara, para eu começar a virar nesse mercado imobiliário, eu preciso de captações. E aí eu falei pro meu marido, vamos fazer um esquema? Você vai pra rua, se passar por cliente, e eu vou ficar aqui no escritório fazendo as ligações. E a gente elegeu um bairro em Brasília, e meu marido começou a ir em todos os prédios, pega essa dica, corretor. E ele falava com os porteiros assim, olá, tudo bem? Eu tô montando uma loja aqui no bairro e eu quero comprar um apartamento. Você sabe se tem algum proprietário vendendo algum apartamento aqui? E aí o porteiro passava algum contato de corretor. Ele, não, eu não trato com corretor de imóveis. Eu só trato com proprietário. E nisso ele saiu com uma lista com mais de 20 contatos. E é um bairro de altíssimo padrão em Brasília. Ele me trouxe essa lista e eu comecei a fazer o trabalho de ligar para esses clientes. Oferecer o meu trabalho. Nesse circuito, eu captei 5 imóveis. Sendo que um desses imóveis, a proprietária tinha uma casa também à venda, de 2,5 milhões. E aí eu comecei a construir essa jornada. Eu sempre fui muito fominha de plantão lá no imobiliário, tem plantão. E eu chegava na imobiliária 8 horas da manhã para pegar lead, para ficar lá, para ter a oportunidade de ter lead, porque eu não tinha carteira de clientes, Sim. né? Não tinha mais. E nem captação. E aí eu comecei a construir esse movimento. E aí, quando pandemia, né, a gente viveu aquele caos, eu falei, meu Deus, mais uma vez quebrada. Só que para muitos a pandemia foi uma dor, e foi uma dor para todas as pessoas do mundo. Sim. Só que quem viveu o mercado imobiliário, quem trabalhava, foi um momento de bonança. A gente ganhou muito dinheiro na pandemia. A gente não parou, né? Não 3 parou. meses A gente depois tirava pedido, né? As pessoas queriam comprar imóveis, as pessoas estavam em casa. E aí eu fiz minha primeira venda depois de 3 meses dessa casa de 2,5 milhões. Ganhei mais de 30 mil de comissão. Aquele momento foi a certeza que eu tinha recomeçado a minha história. E quando eu fiz essa primeira venda, eu tirei 4 mil reais para investir em mim. Eu falei, cara, eu preciso fazer um investimento porque eu sempre tive essa convicção que eu era o meu maior projeto. A maior empresa, quem era só eu, minha maior empresa. Eu precisava investir em mim. E eu lembro que eu fiz meu primeiro ensaio fotográfico péssimo, horrível. E contratei uma pessoa do marketing, porque eu já acompanhava o Ricardo Martins, conheci o Ricardo em abril de 2020, e eu vou falar assim, gente, eu vou ser esse cara aí. Eu já começava, vou ser esse cara aqui em Brasília. E aí eu investi nessa empresa, paguei R$3.500 para ele cuidar do meu Instagram. Eu tinha 700 seguidores. E aí eu falei, agora vai dar tudo certo. Vai tá maravilhoso. Eu tenho certeza que alguns de vocês também devem ter pensado, vou contratar o gestor de tráfego, vou contratar o cara do marketing, vou bombar nas redes sociais. Foi um desastre. Já passei por isso. Ele não me mandava meu material, eu brigava com ele, não tinha curtida, não tinha nada. Eu falei assim, gente, tá tudo errado. Só que nesse movimento, eu sempre fui muito focada em captação. Então, eu ia pra rua na chuva, no sol, eu ia pra rua, falava com o porteiro, contava a minha ladainha da minha história todinha pros porteiros e comecei a construir minha jornada. E aí, logo nesse primeiro ano, eu paguei todas as pessoas que eu devia e eu fiz um VGV de 20 milhões, sozinha. E Com venda e captação. Fiquei em segundo lugar em vendas lá na imobiliária. Quando eu olhei para aquele resultado, uma pessoa falida, uma pessoa quebrada, uma pessoa desacreditada, porque eu ainda recebi muitas chacotas de quando eu voltei para a mesma empresa do qual eu saí. Sim. Eu tive que me provar o tempo todo. E ficar naquela posição de segundo lugar e ter o resultado que eu tive foi a certeza que eu era capaz.
que, mais uma vez, se eu coloco na minha cabeça, se eu faço o meu trabalho, se eu coloco para ação tudo aquilo que eu aprendi, mais uma vez, autorresponsabilidade. E nesse movimento, quando eu fiquei capitalizada, mas mesmo assim, super tranquila, porque tinha tanta conta para pagar, né? E nesse movimento eu aluguei um apartamento, saí da casa da minha mãe. Eu falei, o meu sonho é colocar meus filhos numa escola particular. O meu sonho é poder proporcionar um plano de saúde para os meus filhos. E eu falei no plantão lá da imobiliária, sozinha, que eu falei, eu não serei corretora de rua. Eu não vou ficar pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas me ajudarem. Eu vou fazer com que meu nome seja tão forte que as pessoas venham por mim. E meu nome vai ser tão forte que a imobiliária onde eu trabalho, eles vão querer que eu seja sócia dessa empresa. E foi assim que eu comecei a construir a Ariane Palaoro de hoje, que estou aqui falando com vocês. Eu mentalizei, eu anotei e eu visualizei cada passo que eu iria dar nessa jornada. Comecei a investir no digital, eu mesma. Comecei a criar escassez, pegava o celular, o mercado imobiliário tá bombando, minha agenda está lotada. E as pessoas, meu Deus, Ariane, você tá ganhando muito dinheiro. Eu falei, nossa, eu tô rachando de ganhar dinheiro. Não tava. Vendi, mas não tinha mais reserva. Só que eu precisava mostrar que eu tinha movimento. Eu sempre uso essa analogia. Pensa bem, Anca. Você tá aqui, nessa avenida, e existem 2 restaurantes. O cheio e o vazio. Para qual você vai querer ir? Cheio. O cheio, você nem sabe se ele é bom. Sempre. Você nunca foi nele. Mas você vai pro cheio, fica 1 hora na fila de espera, só para entender por que isso estava movimentado. E eu entendi isso. Eu preciso mostrar que eu sou restaurante cheio. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho muitas vendas, que as pessoas lotam minha agenda. E eu comecei a externalizar isso para o digital. E aí, no segundo ano de 2021, eu fiz 34 milhões em vendas. O mercado começou a me conhecer, todas as minhas vendas praticamente do digital. Eu comecei a investir muito em patrocinado, em tráfego pago. Ah, você não ficava esperando o lead da De imobiliária? jeito nenhum. De jeito Achei que você nenhum. ia ficar esperando lá pela Se fosse imobiliária em para chegar. 2018, eu estaria até hoje criticando a imobiliária. Só que eu entendi que eu sou uma empresa. Eu nunca pedi para a imobiliária pagar meu curso do Ricardo Martins. Eu nunca pedi para a imobiliária pagar os cursos, diversos cursos que eu fiz. Eu sempre fui atrás. Sempre. É um movimento, né, de fazer acontecer. Estudo, network, intencionalidade. Eu vou te falar que a única coisa que eu pedi para a imobiliária fazer, mas só que eu dei resultado, foi pagar a minha academia na melhor academia de Brasília. Eles pagaram 6 meses na Bodytech, na época, para eu começar a construir uma imagem de valor também. Sim. E aí eu provei por A mais B que estar naquele lugar ia trazer valor para mim. Eu consegui vender para eles e eu consegui. Eles pagaram para mim a academia. Tá vendo, corretor? Vocês Na têm época... Gympass lá na Sava e não estão usando. E tem Bodytech no Gympass. E aí eu comecei a construir esse movimento, eu comecei a estar nos melhores lugares, eu comecei a me conectar com várias pessoas, sempre sendo intencional. Sempre. Tinha qualquer inauguração de estabelecimento, estava lá, Ariane Palaoro naquele local. Eu sempre quis que as pessoas me conhecessem. E aí, dentro desse ano de 2021, que foi um ano que eu também compartilhei os meus ganhos com o Ricardo, ele ficou, assim, impactado com os meus números, com os meus crescimentos. Como foi essa conexão com o Ricardo? Foi através do curso? Foi através do curso. Eu comprei o curso dele e eu dividi toda a minha caminhada com ele. Eu falei, olha, 2021, eu falei assim, Ricardo, se eu fizer 20 milhões esse ano, eu posso ir em Goiânia para poder te conhecer? Aí ele falou assim, ele demorou 4 meses para poder me responder, né? Ele, não, você não precisa, não precisa disso. Pode vir, não, é uma meta pessoal. E eu fui compartilhando com ele, em maio eu fiz 16 milhões, em agosto eu já tinha alcançado os 20 milhões. E aí eu compartilhei e fui compartilhando tudo com ele. E até que ele olhasse, todos né? os módulos dele eu ia passando, eu enchia a caixa de mensagens dele, aquela chata mesmo. E aí, quando eu bati 34 milhões, eu falei assim, Ricardo, eu bati 34 milhões e eu aprendi muitas coisas no curso dele, muitas. Eu conseguia ler todo o movimento dele de intencionalidade.
E aí eu fui em Goiânia, almocei com ele, a gente tirou foto, ele me validou e ele começou a me validar. E as pessoas começaram a entrar no meu perfil, as pessoas começaram a me conhecer. Os meus clientes, quando eu ia nos imóveis, ele falou assim, nossa, conheci a sua história, porque teve um dia que eu contei a minha história, e ele, Ariane, eu tô rezando para você vender meu imóvel, para poder bater sua meta. As pessoas começaram a vibrar Pela sua conquista pela minha também. conquista. Só que dentro desse movimento, eu comecei a receber diversos convites de sociedade, por conta da minha exposição, e eu era pequenininha ainda. Por conta da minha exposição, por conta do meu trabalho, por conta da minha história, por conta de ter virado o jogo. Mas seu VGV como corretora era um VGV significativo, né? Tem empresa que não Muito. faz Não isso. faz, mas eu não sabia disso. Quando eu comecei a expor meu VGV, as pessoas, nossa, mas é um absurdo. Eu falei assim, gente, esse valor não é alto. Eu poderia ter alcançado mais, eu trabalhava só. Por mais que eu trabalhasse dentro da imobiliária não tinha o olhar que eles têm hoje, Sim. né? Porque através da minha dor eu consegui solucionar várias outras coisas. Só que eu me achava muito pequena. E aí, em 2022, continuando nesse movimento, mesmo com medo, porque todo mundo começou a entrar no digital, as pessoas começaram a entender. E aí eu bati quase 50 milhões em 2022. E foi aí que eu pedi para sair da Moni, pedi para sair da imobiliário. Você ficou de 2019 até Não, eu faço parte da 2022. Moni desde 2013. Sim, mas aí quando você retornou, 2019 Foi até 2022, que você estava como corretora. isso. E aí eu pedi para sair da imobiliária, no meio do palco do Conecta, lá em São Paulo, o Ricardo disse que estava em tratativa de sociedade comigo. Meu Deus. E aí eu, caraca, e me convidou para ser, né, uma das sócias dele, Lá em Brasília, Ah, tá. em Brasília. E não só, várias outras bandeiras que eu não vou nem citar nomes me chamaram para ser sócia. E aí eu falei, nossa, é minha oportunidade de crescer. E aí eu cheguei a pedir para sair da Moni, só que os meus sócios não deixaram. Até o Adriano que tá aqui comigo, ele, Ariane, como que você vai sair daqui? Sair de uma Coca-Cola para uma Pepsi. Que aí Enfim, abrir lá, né, uma unidade que não isso. tinha. E aí eu, não, eu preciso pensar no meu crescimento, eu preciso montar time, eu quero ser diretora, eu quero escalar meu negócio. E aí o Bruno, que é um dos fundadores da Moni, me chamou para uma conversa e me mostrou toda a jornada da empresa e o futuro dessa empresa. E eu sou apaixonada por essa empresa, né? Sou apaixonada. São muitos anos, né, Muitos também. anos, são 11 anos. E aí ele falou assim, ou você fica ou você vai de vez agora. Aí depois da conversa, né, ele é um bom vendedor, eu fiquei. E aí eu me virei sócia da imobiliária, da Moni, em 2022. E montei 2 times de vendas em uma semana. E aí tudo que eu aprendi, tudo que eu naveguei nesse mercado imobiliário, tanto no offline quanto no online, eu apliquei nessa equipe. E foi uma das equipes campeãs de venda lá da imobiliária. E aí, para resumir um pouco da história, né? Eu hoje já tenho 2 anos que eu estou na diretoria da Moni. Tem 2 anos que eu venho construindo uma jornada muito linda junto com os meus sócios, que são... Eu não estou só nesse lugar. A Ariane Palaoro, que as pessoas me conhecem, existe uma equipe por trás dessa marca, desse movimento. A minha família, meu marido, os meus filhos, a minha mãe e os meus sócios são as pessoas, e a minha sócia dos meus projetos também de educacional, a Lali, são as pessoas que estão por trás dessa marca, né? São as pessoas que, quando eu viajo, quando eu estou aqui, estão lá rodando as coisas. E a gente cresceu absurdamente, que é uma das coisas que eu vou trazer amanhã na palestra, principalmente colocando na execução digital. E como foi você olhar em 2020 uma situação, né, o fundo do poço, em 2022 você já está ali recuperada, sendo sócia de uma empresa. Quando você para analisar isso, o que você enxerga assim, fala assim, só dependia de mim, ou qual foi a diferença para aquela pessoa que até hoje às vezes não saiu do lugar que deveria sair? Olha, eu primeiro olho Deus, tá? Tudo que eu vivo é pela graça dele. E eu enxergo aquilo que eu vivi como uma superação. Eu acho que muito do que eu cresci, muito que as pessoas me conhecem, porque eu uso a minha história, a minha dor, para salvar outras pessoas.
Então, aquilo que eu vivi, eu não entendia o porquê eu vivi aquilo. Eu ficava contestando Deus. Poxa, Deus, eu sou tão gente boa, sempre ajudo as pessoas. Por que eu tô passando por tudo isso? Mas olhar para a Ariane em 2020, eu estava falando isso ontem na reunião, que eu jamais imaginaria quando eu iria viajar novamente. Eu jamais imaginaria quando eu ia poder comer num bom restaurante, viajar para fora, viver experiências, que eu amo a experiência. E eu olho para minha caminhada, teve muita constância, muita determinação. E eu vejo que o que mais falta hoje eu vou falar corretor de imóveis, que é aquilo que nós estamos com esses profissionais. O corretor hoje, ele está muito frágil. As pessoas estão frágeis demais. Você escuta um não, você já se paralisa, né? Você não faz uma captação, uma venda, caiu a venda, o corretor fica 15 dias sem ir para imobiliário porque Parece caiu uma que tá venda. com depressão por causa de um não. Por conta de um não. Então, eu vejo as pessoas sensíveis demais, frágeis demais. Eu não vejo as pessoas assim com sangue no olho, sabe aquele sangue do olho do vendedor de falar assim, cara, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta. Eu sempre digo, qual é o seu porquê? O que faz você levantar da cama todos os dias? Por que você está nesse mercado imobiliário? Por que você entrou nesse mercado de vendas? Foi só pela grana? Foi pela grana, mas para realizar o quê? É comprar uma casa? É pagar um plano de saúde? Proporcionar o melhor para sua família? Foi para quê que você entrou? É que o dinheiro sem propósito é só uma meta que talvez você não alcance e tá tudo bem. Vazia. Então, qual é o seu porquê e o que te move? O que te move? Então, eu entendia muito bem isso. Então, quando eu olho para a Ariane de 2020, fisicamente, mentalmente, eu olho para quem eu sou hoje. Por isso que eu falo, quando eu posto algumas fotos, eu falo, gente, eu era assim. Eu já vi algumas. Eu era assim. Eu sou outra pessoa. E eu vou mudar todos os dias. Todos os dias estou estudando, todos os dias eu estou me capacitando, todos os dias eu estou me colocando para algo novo. Então, a minha trajetória é uma trajetória de simplesmente fazer o que precisa ser feito. Eu não fiz nada diferente do que você faz. É que às vezes as pessoas querem ouvir qual é o segredo, não né? Tem Mas segredo. O segredo é o arroz com feijão. Bem feito. O segredo é fazer todos os dias. Errou, vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. Só para quando você alcançar aquilo que você quer alcançar. Então, assim, deixem de mimimi, né? Deixe de fragilidade. Todo mundo tá no mesmo barco. Tá doente? Vamos se curar? Vamos se curar. Né? Sejam pessoas que queiram ir além. E eu falo até para os corretores que estão bem. Tá vendo alguém mal? Recupera aquela pessoa, seja o anjo de alguém. Lá na imobiliária eu sempre falo, eleja uma pessoa para ser o anjo dessa pessoa. Resgatem pessoas. O mercado imobiliário, ele mudou muito. Muito de quando eu entrei em 2015 e você... Muito. 18, 2016. Né? Para venda, mas antes 16. 2008. O mercado muito ele diferente. Mudou muito. E outra, e eu falo até para os líderes, a gestão que eu presenciei em 2015, 2016, hoje não serve. Não funciona. Não funciona. Jamais. Eu era assim, se eu não captar, eu não entro no plantão. E aí eu penso que se fosse hoje, eu falo assim, por que faz sentido eu trabalhar nessa imobiliária? Hoje a imobiliária, ela tem que ser um hospital, ela tem que ser uma igreja, ela tem que ser o centro de marketing, ela tem que ser várias outras coisas para poder reter o bom talento. E não queira pegar só corretores prontos. Porque aquele que você treina, aquele que você investe, ele fideliza. Não são todos, obviamente, Sim. né? Porque o mercado é muito volátil, as pessoas querem crescer também. Então, assim, a gente precisa ser um lugar onde o corretor fala, cara, faz sentido eu estar aqui. Faz sentido eu continuar nessa empresa. Eu tenho marketing, eu tenho jurídico, eu tenho o estagiário. É uma estrutura toda por trás. Toda uma estrutura por trás. Antigamente a gente tinha o nome e chega aqui, corretor, e se vira. Tchau. Hoje em dia isso não funciona. Faz isso para ver que não funciona mais. Tchau, amanhã não tem mais. Exatamente. Então, assim, até sistema para psicólogo, nutricionista, a gente contratou na imobiliária para servir o corretor de imóveis.
Então, ele é servido porque o principal cliente de uma imobiliária é o corretor de imóveis. Então, através das minhas dores, hoje a gente constrói uma nova jornada, uma nova história dentro da imobiliária. E como é hoje essa história, né? Obviamente, ela já motiva o seu time hoje. Sim. E tem pessoas que passou com você esse processo lá atrás e que ainda estão com vocês hoje no time? Tem. O meu sócio, tem alguns corretores lá dentro da imobiliária que ainda estão lá também, que validam muito a minha história. Clientes também. E a minha sócia, hoje a Lali, ela me conheceu, a gente era corretora de mesa, né? Eu o tempo todo na rua, ela conta, nossa, eu vi a Ariane. Eu não vi a Ariane na imobiliária, era só a Ariane com a pastinha, fazendo os anúncios dela. Eu fazia tudo, só não fazia contrato, mas tudo, anúncio, quando precisava tirar foto, fazia tudo. Hoje o corretor tem tudo. Tudo. E mesmo E assim, só reclama. não tá bom. É. Não tá bom. Entendeu? Outra tava... Enfim, tava na reunião. Você tem que desenhar a minha jornada de trabalho, o que eu preciso fazer? Eu parei pra pensar, gente, esse mercado tá muito doido. Você tem que falar o que eu preciso fazer. Acordar e eu tenho que ligar pra quem? Eu tenho que fazer o quê? Aí eu no meu íntimo, né? Respira, Ariane, tá tudo certo. Aí eu olhei e falei assim, cara, tá tudo errado. Tudo tá errado. Tudo errado. E o problema é que quando a gente conserta, mas aí você vive pelo trabalho, você tá cobrando demais, isso não existe. Eu já cheguei a ter que cobrar pessoas de acordar. Aí eu falei, peraí, isso não existe. 10 horas da manhã, acorda? Tchau. É filho? Porque nem filho, né? Filho sabe, ele acorda. Aí eu falei, gente, tô criando alguém, não tô sabendo. Por isso que eu digo, as pessoas estão muito sensíveis ou muito sem meta. A vida, ela tá sendo muito superficial. E eu sei que ao mesmo tempo que a gente quer colocar uma intensidade, alta performance, eu também sei do equilíbrio. As pessoas estão adoecendo. E principalmente, eu falo que o digital é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo digital. Só que as pessoas acham que aquilo ali tudo é 100% perfeito, Exato. né? E todas as vezes, eu tento trazer a realidade. Eu tiro uma foto minha sem maquiagem, eu falo, minha filha, olha, acorda, a vida não é essa. Sim. Para de olhar a grama do vizinho, porque o vizinho não tá expondo realmente o que é a vida dele. E olhe para as pessoas como inspiração para te trazer um direcionamento. Porque tem pessoas olhando para você e tá se paralisando. Eu não gravo vídeo como a Ianca, eu não vou fazer. Eu não sou bonita como a Ianca, eu não vou aparecer no vídeo. Eu não vou gravar um podcast, eu não vou lá falar com o cliente. Por que o cliente vai achar de mim? E ele nem tentou. E ele nem fez. Tem muita gente desistindo antes de tentar, ou se coloca que tem meios mais fáceis, ou que a internet é mais fácil, né? E desiste, às vezes, o seu sucesso estava ali naquilo que você não fez. Você parou na hora que talvez ia virar, acontecer. E eu falo muito que a chave, às vezes, que você precisa para sua vida virar é no momento que você deixou de fazer alguma coisa. Eu falo que o sucesso tá a um passo. Não para. Continua. Exatamente. E faça. Faça. E como a Ariane foi entrar no digital, permanecer nele, porque também não é fácil, né? Entrar e ficar. A rotina sendo mãe, esposa, ter passado por esse processo para não gerar, obviamente, né, situações em casa, com o marido, com os filhos, não passar esse problema, porque a gente sabe que talvez lá na frente isso chega a ser um dano, né? Dependendo, não transparecer isso para as pessoas de fora. E hoje você ter o digital, dar palestra, ter ali na diretoria, como é organizar tudo isso, achar o equilíbrio, não parar, que é uma viagem ou outra, aquela coisa, como você consegue encontrar esse equilíbrio? Equilíbrio não tem, né? Vamos ser sinceros. Não tem. Mas é pesado, mas você consegue fazer. Então, eu sou, nessa parte, eu sou muito organizada, eu não sou uma pessoa muito organizada. Mas nessa é organizada. Mas eu sou uma pessoa muito constante, né? Se você olhar no meu perfil, você vai ver que todos os dias, desde que eu startei no digital, todos os dias, vai ter um vídeo, vai ter um post todos os dias. Eu já deixo a esteira montada. Ianca, você precisa aprender. Vou viajar, vou passar 15 dias, eu tenho que ter 15 dias de conteúdo. Então eu tiro 2 dias e vou, pau na máquina. Já deixo tudo organizado. Amanhã eu vou estar palestrando, vai ter um post soltando. Vai ter as coisas acontecendo. E é você hoje que continua fazendo? Não. Desde 2022... eu tenho uma social media que me ajuda. Ela edita os meus vídeos, ela me grava quando necessário, porque hoje qualquer pessoa me grava. Eu coloco você para me gravar. Microfone, né? Eu só preciso de um microfone no celular. Outra coisa, você não precisa gastar rios de dinheiro com filmmaker. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para um filmmaker. Você tem um celular?
E você tem um fone, porque o fone é obrigatório. Tem fone de R$ 90. Tem um celular, tem um microfone. É isso. E hoje eu já sei toda a dinâmica dos vídeos. Então, assim, 80% dos meus vídeos são os meus corretores que me gravam. A gente vai captar um imóvel e todo mundo se grava. Já acontece. Então, eu consigo montar uma esteira muito rápida. Eu já sei a dinâmica. Hoje, faço a gravação da minha mãozinha lá que tá dando sucesso, convertendo pra caramba. Então, eu monto a minha esteira. Então, eu sempre penso na seguinte, mais outra analogia que eu gosto de trazer. Ianca, essa aqui é a sua loja, certo? Você tá aqui com uma vitrine maravilhosa. Você tem bolsa, você tem sapato. Sua loja é linda, maravilhosa. Só que hoje, você acordou com dor de cabeça, com uma espinha no meio do seu nariz. Você vai abrir a sua loja ou você deixa a sua loja fechada porque você acordou com dor de cabeça? Óbvio que eu vou abrir a loja. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Seu marido brigou com você, você vai abrir a loja ou não vai? Vou abrir a loja. Você acordou com cólica. Eu vou abrir a loja. E por que as pessoas não abrem o Instagram para fazer o trabalho delas? Verdade. Por quê? Talvez o medo, julgamento, desculpa. Medo de julgamento, medo, não sei o quê. Eu falo, gente, pega esse medo, coloca no bolso e vai lá e faz. E aí, hoje, as pessoas que não conseguem performar no digital, falam, não, mas isso não dá resultado. Como que não dá resultado? Você tem corretor vendendo 100 milhões, Não tem vendendo como falar 50 isso. milhões. Hoje eu vendo, todas as minhas captações vêm pelo digital. Hoje eu sou uma prova viva, até dentro da minha empresa, que eu vivo do digital. E eu sempre falo, eu não comecei boa. A gente não começa bom. A gente não fala bem. A gente erra. É que as pessoas também querem começar muito perfeito. Eu não falo bem, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho o melhor microfone. Eu vou esperar conquistar. Na hora que você for esperar, você não vai fazer. Vai chegar e você não vai fazer. Se eu fosse esperar para começar, eu estava presa até hoje na minha depressão e na minha falência. Eu comecei e no processo eu me tornei boa. E no processo eu fui melhorando. Tanto na imagem, na comunicação, no meu posicionamento. Foi no processo. Então, as pessoas querem esperar estar boas para começar. Comece nos pequenos passos. Não queira começar, nossa, porque eu vou fazer. Não, faz pouquinho de cada vez. Tem problema com a sua autoimagem? Começa gravando a sua mão. Grava o vídeo e narra o imóvel. Vai aos poucos. Mas comece. Porque você nunca saberá se dá certo se você não começar. E a maioria das pessoas que tem medo de começar é, de fato, medo do julgamento e medo da sua imagem. As pessoas não gostam de se ver. Eu também não. Gente, eu não assisto os meus vídeos. Eu vou te falar, os podcasts que eu gravo, eu não assisto. Por Deus, eu não assisto. Esse aqui, infelizmente, eu não vou assistir. Porque eu não gosto de ver eu falando. Eu tenho agonia, sabe? Mas eu vou lá e faço. Eu faço, as pessoas mandam os cortes, vou lá, mas eu não gosto de ver. E tá tudo bem, isso é igual, eu sei que quando tem muitos atores que gravam novelas que não se assistem, eu não gosto de me assistir, mas eu vou lá e faço. Então, assim, esse processo do digital, eu sou muito organizada, tudo aqui já tá programado, sou eu que monto toda a minha estratégia do meu Instagram, sou eu que faço, porque eu estudo. Eu já investi mais de 100 mil reais em cursos sobre o digital. Hoje eu já vendo pelo YouTube, pelo TikTok, Instagram. Hoje os clientes me procuram. Todo post que eu faço tem uma estratégia de uma forma de captação, porque hoje eu sou a maior geradora de negócio dentro da minha imobiliária. E aí eu vejo donos de imobiliária querendo ficar escondidos. Aí cobra o corretor para se posicionar no digital, para gerar os próprios negócios, mas ele vai lá e se esconde. Nós precisamos, como líderes e donos de imobiliária, se posicionar. Tá aí o João Adib para nos provar. Exatamente. Que quando a imagem é maior, o CPF é maior do que o CNPJ, ele fortalece o CNPJ. E as pessoas começam a vir por você. Eu quero trabalhar com você, eu quero estar com você. Os corretores que estão lá na imobiliária, vêm pela Ariane Palaoro. Vem pela Ariane Palaoro, que está ligada pela Moni Imóveis.
Hoje a Moni Imóveis, ela virou ponto turístico de corretor lá em Brasília. Todas as pessoas querem conhecer a empresa. Todas as pessoas querem tirar foto na escada. Mas eu construí a marca. Eu construí esse posicionamento. E aquele valor que eu construí, eu consegui transferir para a marca. Esse ano, a nossa estratégia foi 100% voltada para a marca. 100% voltada para a marca. Então, para conseguir dar conta dos pratinhos, você precisa ter um cronograma. Você precisa ter uma visão e saber, cara, onde eu quero chegar, o que eu quero gerar. E aí eu tiro 30 minutos do meu dia para montar roteiros, estratégias e organização. É muito mais sobre isso. E no início, quando você falou de família, filho, eu editava vídeos trancada dentro do banheiro, porque o marido tinha pavor. Pavor. Só que eu entendi, eu expliquei para ele sobre o meu movimento. E eu vejo que hoje a maioria das dores das mulheres é ter um apoio dentro de casa. Porque quem não está nesse movimento não valoriza esse movimento. Sim. Só vai valorizar esse movimento quando vê o dinheiro entrando no bolso. Só que para o dinheiro entrar no bolso... Você tem que fazer um movimento. Você tem que fazer um movimento e a pessoa precisa te apoiar. Isso é um ponto importante a gente falar também, porque, principalmente, antigamente, você não dava certo uma profissão, você virava corretor. Hoje as pessoas se escolhem, né? Não são todos, não é todo mundo. Sim. E acaba que a maioria que vem não tem o apoio da família, da pessoa que tá do lado. Uhum. E aí, às vezes, você dá suporte, mas tem alguém dentro de casa te derrubando. Então, isso também é um fator complicante. E acontece muito. E eu conto muito, meu marido fica chateado quando eu falo, mas quando eu tava como corretora, ele diversas vezes mandou eu sair. Vai assinar a sua carteira, vai voltar, vai ser gerente de aluguel, você vai ter o fixo. Eu não aguento mais essa inconstância, um mês você tem dinheiro, outro mês você não tem dinheiro, um mês você vende, 2 meses não. E aí aquilo me doía, mas eu sou pirracenta, eu falei, cara, eu vou dar certo. Eu vou dar certo. Serve até de motivação. Tem gente que leva pro outro lado, mas tem outras pessoas que pegam isso como motivação. Eu não, mesmo. eu sou dessa, cara. Eu adoro quando alguém fala, duvido você fazer isso. O povo lá na imobiliária todo mundo fala, Ariane, eu duvido, porque todo mundo sabe, você duvida, que nem criança. Eu sou essa pessoa. Mas a competição, ela é muito interna, sabe? É muito sobre qual é o meu valor e quem eu sou e o que eu posso conquistar, né? Então, eu sempre digo, cara, pega essas pessoas que não acreditam em você e fala, deixa eu provar pra ela. E é muito sobre, além de você provar pra ela, é provar pra você primeiramente que você consegue. Como é, Ariane, o movimento on e off? Porque eu falo isso é muito importante. Tem pessoas que você conhece na internet de um jeito e na hora que você chega pessoalmente fala, meu Deus, que pessoa é essa? Tem uma mentira aqui. Então, como que você traz isso, principalmente para sua equipe, para as pessoas? Porque, assim, a gente precisa... pode ser tudo muito lindo na internet, mas você tem que ter conhecimento. Eu falo que para você ser extraordinário no digital, você tem que ser melhor ainda no offline. A maioria dos corretores tem entrado no mercado imobiliário se encantando pelo online, achando que a gente colocar calça curta, os homens, me desculpem, mulheres, batom vermelho, terno vermelho, cabelão, aquela coisa. O mercado não é isso. Você trabalha assim todos os dias? Eu não trabalho. Eu não trabalho de terno vermelho todos os dias, de batom vermelho. Não, eu sou uma pessoa normal. E aí o corretor, ele entra querendo fazer vídeos impactantes, carão, sou bom demais. Só quando ele chega no presencial com o cliente, ele não consegue gerar conexão. Ele não consegue saber fazer perguntas, ele não consegue entender o cliente dele. Ele já entra no imóvel assim, ó. Isso aqui tá lá filmando. E não tá nem aí pro cliente. Você quer ser bom no online? Seja excelente no offline. É lá que você precisa criar raiz. Lá que as coisas de fato vão concluir, lá onde acontece. Se tornou muito bom em atendimentos, processos, entende do ponto A ao ponto B, você pode ter certeza que se você colocar o que você aprendeu e colocar isso dentro do digital, vai dar muito certo, vai dar muito resultado. Então, assim, você precisa entender sobre os processos. O corretor, ele precisa ser pleno, ele precisa entender de financiamento, ele precisa saber ler uma certidão de ônus, ele precisa saber o processo da venda, o processo da compra. E aí eu vejo o profissional, não preciso entender disso. Precisa.
Lógico que precisa. O corretor ele tem que ser completo. E o online, muito vago para algumas pessoas o ainda online hoje. ele serve para potencializar a tua marca. Porque eu digo, enquanto a gente está dormindo, o cliente ele está conhecendo o seu trabalho. Quando que a gente consegue falar com 1.000 pessoas por dia? Tô usando só 1.000 pessoas. Vamos supor que você tem 1.000 seguidores. Você posta um vídeo, você vai alcançar 1.000 pessoas. Como que você vai fazer isso sem estar no online? Não tem outro jeito, Não tem como. Não tem como. Como eu vou falar com 20.000 pessoas? O meu intuito todos os dias é alcançar pessoas que não me conhecem. Quais pessoas ainda não conhecem a Ariane Palaoro? Essa é a minha intenção. Então, o Hoje, digital Ariane, serve para isso. Hoje todo mundo da sua empresa, eu acredito, né? Você é muito forte, então eu acho que isso é muito fácil de passar. Mas qual dica você dá para os donos de imobiliária, principalmente, para poder trazer isso para os corretores e mostrar, né, de uma forma mais clara que precisa estar muito bem no off, mas também no online? Sim. Eu vejo que tem muitos donos de imobiliária que têm receio de fazer com que os seus corretores se tornem online. Ah, mas se ele se tornar online conhecido, ele vai sair da minha empresa. Ele vai ficar se achando. Pois lá na imobiliária é treinamento praticamente toda semana. Ou é presencial ou é no WhatsApp. Os nossos corretores, eles precisam ser digital. Os nossos corretores são treinados. Porque pensa bem, você é dono de imobiliária. Hoje é você que gera os leads para sua equipe, certo? Agora pensa, você tendo 10 corretores que gerem seus próprios leads. Olha a cadeia. Você como empresa, aí você como dono de imobiliária, temos 2. E aí você tem 10 corretores gerando seus próprios leads. Quantos negócios? É uma escala de negócio para ambos. É absurdo. É absurdo. Porque além dele gerar a autoridade dele, ele traz a imobiliária com ele. Hoje os nossos corretores têm um modelo de postagem, todos colocam Monimóveis, todos levam a marca, todo mundo trabalha igual. E todo mundo entende da estratégia que precisa ser executada. Cada corretor, ele é focado no nicho. E a gente consegue lançar, né, a nossa voz, a nossa marca. E todos os dias, praticamente, a gente vende pelo Instagram. Tanto captação quanto venda. E não só isso. A gente faz a captação e a gente trabalha muito com exclusividade em Brasília. Sim. Pode até ser que a gente não venda, mas o mercado vende. Porque o corretor ele vem pelo nosso anúncio. O cliente manda o nosso anúncio. Então, ou você tá on, ou você tá fora. O mercado, cada vez mais, tá neste lugar. O digital. E você deve estar pensando, mas não deve ter mais espaço. Tem. Hoje só tem 65% das pessoas no digital. Ainda temos aí 35% para alcançar esse lugar. O Brasil é o lugar que mais consome Instagram, redes sociais. Certamente você vai ver esse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube. Então, as pessoas estão nesse lugar. Se você entender esse jogo, se você montar uma equipe de marketing dentro da sua empresa, que precisa ter, os donos que também têm muita precisa resistência ter. disso. Você como dono da imobiliária, se você não quer aparecer, eleja uma pessoa para ser a cara da sua empresa. E entenda sobre esse jogo, porque esse jogo veio para ficar. E cada vez mais está mais caro. Você tem que aprender agora. Porque hoje a gente pode pagar R$23 por uma campanha, R$10, e se amanhã virar 100? Já tem lugares que são e mais aí caros. você precisa consolidar a sua marca, a sua pessoa. Você precisa eleger vozes dentro da sua imobiliária. Não trazer só oferta de imóveis. Dica de restaurante, dica de lugares. Porque as redes sociais nada mais é que uma rede de relacionamento. As pessoas querem conectar com você, As pessoas né? querem se conectar com pessoas. Esqueça que as pessoas querem fazer negócio pela sua marca. Cada vez mais, isso vem mostrando ao contrário. Se fosse tão isso, a Magalu não teria feito a Lu para ser uma pessoa, para se conectar com as pessoas.
Isso já faz um bom tempo que a gente vem falando isso de mercado, né? Sim. Já é uma conversa desde lá de 2016, Sim. 2017, e ainda tem marcas que não entendem esse É posicionamento. isso. Pessoas precisam de pessoas e fazem negócio com pessoas. Eu falo que se a gente pegar o nosso mercado, ainda tem tanta gente para virar a chavinha do mercado antigo pro novo, porque de fato já mudou muita coisa. Mudou. Ariane, o que você entrega hoje de dica para as pessoas, para os corretores que estão começando ou que não estão tendo resultado? O que você deixa assim que é o maior aprendizado que você poderia passar para eles? Olha, o maior aprendizado é querer realmente ter resultado. Você quer resultado? Maravilha, estude. E aí eu vou trazer sobre o que você precisa estudar. Você precisa estudar sobre pessoas e você precisa estudar sobre comunicação. As pessoas hoje não sabem se comunicar. Hoje as pessoas não sabem fazer uma ligação. Então as pessoas estão carentes de boas conversas. Eu recebo ligações de clientes que falam: o corretor não me liga, o corretor só quer me mandar mensagem por WhatsApp. Eu tenho pavor dessa questão do WhatsApp, Exato. de ficar aquele WhatsApp então, o tempo assim, inteiro. estude sobre comunicação, sobre perfis comportamentais e entenda quais são as suas habilidades. Desenvolva suas habilidades, desenvolva sua capacidade e saiba que você é sim um vendedor. Todos nós somos vendedores. Você se vende para o seu marido, você se vende para o seu filho, você se vende para o seu diretor o tempo todo. A gente está vendendo o tempo todo. As pessoas, quando entram no mercado imobiliário, elas acham que eles não são vendedores. Mas eu não sou vendedor. Você é vendedor. Só que você precisa treinar. É treino. É prática, né? É prática, né? E conheça sobre o mercado e seja nichado, seja especialista. Se você for especialista, dominar o bairro, viver aquele bairro, malhar naquele bairro, tomar nem que seja uma água nos restaurantes do bairro e estudar o mercado daquele nicho que você escolheu, você vai se diferenciar dos demais. Hoje todo mundo quer trabalhar tudo. Só que eu duvido quando você chegar na casa do seu cliente e falar: você sabe quantos imóveis foram vendidos esse mês aqui no bairro? O corretor que está trabalhando na sua captação, ele mora aqui no bairro? Ele consome o bairro? Não. Tem corretor que conhece o imóvel junto com o cliente. Exatamente. Então, ser nichado muda o jogo. Ser nichado e entender sobre o mercado muda esse jogo. Então, não seja mais um. E, principalmente, invista no digital. Invista no digital. Porque dá tempo. Tem corretores de anos, que não olhou para esse lugar, está esquecido. O mais conhecido vence o melhor. Queira ser conhecido. Queiram fazer com que as pessoas lembrem de você. Porque eles vão te indicar. Eles indicam. Até sem te conhecer. É o melhor que mais lead, né? Acontece? Ari, eu falo, como é que você chegou? Uma amiga minha te segue e me indicou você. Ela nem conhece meu trabalho. Ela nem me conhece e ela está me indicando. O melhor lead é a indicação. Exatamente. Então, esses são os pontos que eu sempre trago para o corretor que está iniciando no mercado imobiliário. Ariane, qual foi a venda que mais te marcou? Nossa, mas todo dia tem vendas que me marcaram. A venda que mais me marcou... Deixa eu tentar... Ou uma história que você lembra com um carinho a mais, ou uma dificuldade a mais. Nossa, eu tenho várias histórias. Mas eu tenho uma história de uma cliente, uma idosa. Eu apresentei quase 40 apartamentos para ela. Não dá para vender só mostrando 3? Não dá. Queria, viu? Queria muito. E aí, no processo, teve uma vez que a gente chegou a fazer contrato em um apartamento, ela me ligou de manhã: Ariane, ontem à noite eu peguei uma flor e fiz assim, compro ou não compro? E a flor disse para eu não comprar, eu não vou comprar esse imóvel. E o contrato pronto, bem na época das vacas magras, misericórdia! Aí eu respirei, não, se a senhora não está se sentindo pronta, ela tinha acabado de ficar viúva. A gente vai continuar a jornada e eu vou achar o seu imóvel.
E aí, quando eu levei ela no imóvel dela, que ela comprou de fato, ela se emocionou, ela chorou. E ela falou assim, Ariane, esse é meu imóvel. E aí, olhando para a sensibilidade dela, uma pessoa que tinha acabado de perder o marido, a nossa jornada, aquilo foi muito gratificante para mim. E aí, resgatando uma outra história também, teve uma cliente que ela veio do Instagram. Na primeira vez que eu fui no imóvel dela, já me entregou a chave da casa dela. E eu lembro que ela disse que estava vendendo um apartamento para ajudar a família, que o irmão dela estava doente. E a gente tinha um ritual. Todas as vezes que ela saiu do apartamento, ela sempre deixava todas as luzes ligadas. Ela tinha um cheirinho único no apartamento e ela ligava a televisão para deixar aquele som ambiente. E aí teve 2 clientes que eu apresentei o apartamento, elas subiram e começaram a chorar no apartamento. Ela falou assim, nossa, eu tô sentindo uma sensação estranha, e chorava e falava, cara, esse aqui é meu imóvel. E o pior é que as 2 choraram, né? E eu falei assim, e agora? Aí eu falei assim, meu Deus, só uma pode chorar. E as 2 choraram, mas assim, as 2 contaram a história de vida de recomeços, né? Uma estava saindo da casa dos pais, era o primeiro imóvel dela, e a outra estava separando. Então ali eu consegui entender que o mercado imobiliário não é só sobre sonhos, é sobre dores. Quando a gente fala, a gente vende sonhos. Não, a gente não vende sonhos. A gente resolve problemas. Porque às vezes você está comprando um imóvel porque o seu marido morreu e você não aguenta mais ficar naquela casa que vocês sempre sonharam. Aquela compra é para se livrar de uma dor. Sim. E às vezes você está vendendo um imóvel porque você faliu, você quebrou. E você só precisa vender aquele imóvel para pagar a conta. É realmente um sonho isso? Claro que não. Não é. Então, o mercado imobiliário não é sobre vender sonhos. É sobre resolver problemas e entender a jornada do cliente. Quando a gente entende isso, a gente se diferencia no mercado imobiliário. A gente traz valor e o cliente, ele sente. O cliente, ele sabe quando você está lá para resolver, ou o cliente, ele sabe quando você só está lá para pegar o dinheiro dele e sair. Cheiro de sangue a gente sente de longe. Cheiro de desespero a gente sente de longe. Então eu sei que o mercado imobiliário ele é muito desafiador. E a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário, elas entram falidas, quebradas, emocionalmente e financeiramente. Mas você precisa adotar uma técnica de os boletos tudo estão bem. pagos para não fazer com que o cliente sinta e ele se afaste de você. Ariane, acho que a gente já falou tanta coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, acho que a gente conseguiu fazer uma transição. A gente foi da gestão, do Instagram, do recomeço. Mas eu sempre gosto de deixar, se eu puder deixar, né? Claro. Mais uma fala. Pare de olhar a vida dos outros, das pessoas que estão performando, e você olha para você e você vê que as coisas não estão acontecendo e acaba se paralisando. Dê o primeiro passo. Se joga. O mercado imobiliário, ele transforma vidas. Esse mercado transformou a minha vida. Eu só estou falando aqui com vocês porque eu superei através do mercado imobiliário. Eu só estou aqui nessa mesa, não é porque eu sou legal. É porque eu tenho resultados. Só que esse resultado só foi possível porque eu acreditei no mercado imobiliário. Não tenho pai rico, não tenho mãe rica, não tinha conta bancária, só que eu acreditei. Se você não acreditar, as coisas não vão acontecer. Então comece hoje dentro das suas possibilidades. Ariane, muito obrigada pelo bate-papo. A gente Eu está que chegando aqui no agradeço. fim. Pessoal, acompanhe nas principais plataformas, não deixe de acompanhar a Ariane também nas redes sociais e deixe aqui seu comentário. Pessoal, até a próxima. Ariane, muito obrigada. Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.